Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 1º. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. América do Sul praticamente unificada, com um parlamento único, de uma só moeda, um banco central e um governo totalmente comunista, retirando todas as bandeiras e seus hinos, formando apenas um só país de cor vermelha, chamado de Pátria Grande. Acorde, porque esse projeto já é real e já está sendo colocado em prática. Se você não deseja isso, então não perca este vídeo, senão será tarde demais. Muito bem, inscritos, voltamos com o último vídeo da série Bastidores do Comunismo Bolivariano na América Latina. Só lembrando que é de extrema importância não só assistir os 2 primeiros vídeos da série, como mostrar para os seus amigos, compartilhando em suas redes sociais. Você precisa fazer a sua parte. Nós estamos avisando aqui porque amamos a nossa pátria que conhecemos hoje como Brasil. E se você não se conscientizar junto com a união de todos, seremos fadados ao caos e à perda de nossa nação. Portanto, quero contar com seu apoio na divulgação desse material para a conscientização do maior número possível de pessoas. Vamos aos fatos. Colocando toda a modéstia de lado, mas dizer que eu fui o autor desse dispositivo, que me foi sugerido na ocasião até pelo ex-governador de São Paulo, governador Franco Montoro, não é? Que era fanatizado, digamos assim, por essa ideia de uma integração entre os países da América Latina. Bom, a ideia de integração do mundo através de integrações regionais como a Pátria Grande, que é um propósito real do comunismo prestes a ser consumado na América Latina e em partes da América Central. Isso começou a ser oficializado a partir da Constituição Brasileira de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 4º. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Nós levamos tão a sério essa integração latino-americana de nações que nós não ficamos apenas na palavra. Nós fizemos inserir na Constituição de 1988, e eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria de ser o autor desse dispositivo constitucional, aspas, e leio o dispositivo constitucional: a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Como a nossa Constituição é muito analítica, detalhada, pormenorizada, toda vez que você quer mudar a ordem jurídica no país, você precisa de uma emenda constitucional. E por não conhecer a verdade até hoje, a maioria dos brasileiros não sabe desse crime grave cometido por Michel Temer. Esse projeto político, que tem como objetivo principal formar a maior nação comunista das Américas, nos mesmos moldes da ex-União Soviética, quer bater de frente com os Estados Unidos. E todo esse processo já está em fase final de implantação, previsto agora para 2019. Mas precisamos entender como isso começou. Primeiro, através desse fantoche comunista, o Michel Temer, ao tirar a soberania da nação com a implantação do parágrafo único no artigo 4º da Constituição Federal, onde ele mesmo, em uma das reuniões da Unasul, fez questão de dizer ser o autor. Eu quero fazer estas considerações específicas, dizendo, em palavras finais, que no Brasil nós levamos tão a sério essa integração latino-americana de nações que nós não ficamos apenas na palavra. Nós fizemos inserir na Constituição de 1988, e eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria
de ser o autor desse dispositivo constitucional, que me foi proposto por várias instituições científicas do país, a ideia, no artigo 4º da Constituição, de que nós buscaremos, o Brasil buscará, aspas, e leio o dispositivo constitucional, a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Portanto, é com fundamento na Constituição brasileira, é com fundamento na estrutura fundante do Estado brasileiro que nós participamos deste organismo, da Unasul e outros organismos que visem a criação de uma nação latino-americana. Agora, você tem ideia do que isso significa, queridos inscritos aqui do canal? Você, brasileiro e patriota, tem noção da gravidade que é esse dispositivo? Onde simplesmente acabou com a nossa soberania e abriu brecha para o pior precedente da história de uma nação, que pode ser cumprida por qualquer um que assuma o poder, e dizer que a pátria brasileira, a partir desse parágrafo, acabou, e que agora somos uma nova pátria, como desejam os comunistas, transformando o Brasil em apenas um território gigante, mas sem a sua identidade, que foi conquistada há mais de 500 anos atrás, e entregue de mão beijada aos comunistas por apenas um dispositivo da Constituição. Você, brasileiro cristão conservador e guardador dos princípios da moral e da ética cristã, se não se conscientizar agora, será exatamente isso que vai acontecer em 2019. Talvez você até me pergunte, mas como você pode afirmar isso? Simples, se o povo não acordar e entender que o direito seu é ser o único que tem o poder de reprovar essa Constituição e de acionar as Forças Armadas com esse poder para dar legitimidade de intervenção a eles, se o povo não agir contra esse regime corrupto que está aí, infelizmente o Brasil vai se tornar parte de uma nação socialista comunista prevista para 2019. É por isso que eles estão lutando, porque o Brasil é a bola da vez, é a cartada final, onde todas as fases do plano comunista já foram cumpridas à risca, com a criação do Foro de São Paulo, a Unasul e a Ursal. E a Pátria Grande será o último passo para essa concretização comunista. Agora, peço total atenção para este vídeo que vai fazer você decidir se queres continuar no engano ou se preparar para viver os piores dias de sua vida. Estamos praticamente vivendo um apocalipse na vida real. Assista esse vídeo até o final e saia da Matrix enquanto é tempo. Eu acredito que esse processo de integração que nós estamos fazendo na América do Sul, na América Latina e agora incluindo o Caribe, é a mais importante possibilidade que nós temos de fortalecer do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e do ponto de vista do desenvolvimento do nosso continente. El éxito de un país como Brasil es éxito también para América Latina, que pienso que estamos llamados a integrar un día. Quizás Brasil necesite menos la integración de otros países pequeños, pero para Brasil, a pesar de su tamaño, de su dimensión y de su población, se vería extraordinariamente beneficiado por la integración de América Latina. Defendemos la idea de la integración, esperamos que un día sea realidad. Entre otras cosas, cuando tenemos otra alternativa histórica y cuando hablamos de una América Latina unida y integrada, pensamos en Brasil. Firmamos el Tratado Constitutivo de UNASUR. Y algo importante, ahí quiero saludar a nuestros exparlamentarios, de las mayorías y de las minorías, que ha sido el primer Congreso Nacional que aprobó el Estatuto o el Tratado Constitutivo de UNASUR. Ya es una ley en Bolivia. Es el alto espíritu que tiene el pueblo boliviano de la integración de Sudamérica. Igualmente,
el 6º aniversario de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente Nicolás Maduro se expresó a través de su cuenta en Twitter. En @Nicolás Maduro dijo: la CELAC cumple 6 años de su fundación en Caracas y sigue vigente como máxima expresión de la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe por el sueño de una patria grande. E devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. E o Chávez vai fazer muita falta. E eu espero que o Maduro cumpra exatamente o papel que o Chávez ia fazendo para a integração da nossa querida América do Sul. Hoje eu estou de alma lavada, porque parecia impossível, há 4 anos atrás, nós 3 estávamos sentados numa mesma mesa, comunicando, finalmente, demos um passo importante em benefício dessa grande nação sul-americana. La victoria de Brasil ha logrado la consolidación para la nueva etapa del avance de las transformaciones y los cambios de América Latina. Es un paso gigantesco del gigante Brasil que viene a reforzar todas nuestras fuerzas revolucionarias en el continente. Quería revertir al gran Brasil para después venirse sobre todos nosotros. Como querían derrotar la revolución bolivariana en el año 2013 para luego irse sobre el resto de la América. Diría por ahí alguien que ustedes conocieron, ni lo uno ni lo otro. Aquí lo que va a haber en América Latina cada vez más es revolución, son cambios profundos, transformaciones verdaderas, unión de América Latina. A ideia da pátria grande e o fato deste conceito comunista estar prevista na Constituição do Brasil de 1988. A Unasul é uma organização sul-americana absolutamente esdrúxula, estapafúrdia, de cariz comunista e cuja concepção diplomática esbarra na questão da soberania nacional brasileira. Não só esbarra, bem como destrói a soberania brasileira. Portanto, quando nós falamos em Unasul, Ursal ou Pátria Grande, são nomes distintos que designam o mesmo projeto, que é o projeto de criação de uma grande área envolvendo as Américas, América Latina e América Central, suprimindo as fronteiras. Teoricamente, o argumento que os seus próceres criadores dão é que nós teríamos aqui um modelo mais ou menos como foi a Comunidade Europeia. Ora, a Comunidade Europeia é precisamente um modelo de comunização da Europa, promovido pelo conglomerado de Bilderberg. Entretanto, existem algumas coisas que a Comunidade Europeia tem e que a proposta da Unasul ou da Ursal, Ursal é o acrônimo, é a sigla para União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Portanto, é quase que a mesma designação da antiga União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então existem algumas coisas que a Comunidade Europeia tem que aqui não se propõe a ter, como por exemplo, cada país mantém o seu exército, cada país mantém a sua Constituição, cada país mantém o seu sistema jurídico, cada país mantém as suas fronteiras definidas. Uma coisa é o indivíduo não precisar de passaporte para atravessar a fronteira, e até estudar em um país do outro, isso é normal, não é até aceitável. Outras coisas não são aceitáveis. Dentre as propostas da Unasul, nós temos precisamente a supressão real de fronteiras. Portanto, o Brasil, enquanto país, não existe mais. Nós temos a unificação de todas as polícias. Nós temos a unificação de todos os exércitos. Nós temos a unificação do sistema judiciário. Nós temos a unificação do sistema legislativo e do sistema executivo. Aliás, o Michel Temer fala disso claramente. Portanto, aquilo que nós conhecemos como países não existirá mais.
De modo que, enquanto o povo continua discutindo essas questões de soberania nacional, ou acha que isso está existindo, na Constituição de 88 foram inseridos todos os dispositivos que permitem a construção da Unasul, da Ursal, da Pátria Grande. O que é a Constituição de um país? Ora, a Constituição Federal é a lei maior de um país, não é? Então, se nesta lei maior tem um artigo onde está previsto esta Constituição, evidentemente que isto é lei constitucional. Portanto, o povo brasileiro, gostando ou não, a partir do momento que qualquer tema, qualquer assunto está na Constituição, ele será implementado, independentemente do governo que assumir. E aonde está este dispositivo? Ele está exatamente no parágrafo único do artigo 4, que foi inserido na Constituição por Michel Temer. Exatamente por Michel Temer naquela altura, em 88. Mas Michel Temer não é o autor do tema. Ele é o sujeito que inseriu isto. Eu vou ler o parágrafo. Parágrafo 1. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O trecho visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações refere-se precisamente à Unasul, à Ursal, à Pátria Grande e a todos os nomes que nós quisermos dar para esta mixórdia comunista. O que eu quero aqui deixar registrado é que está previsto na Constituição de 88 a perda da soberania do Brasil. Isso está referendado por lei desde 1988. Nessa mesma linha constitucional está montada a unificação das polícias, da Força Nacional, o STF da Unasul. Qual é o problema? Como é que o comunismo no Brasil foi sendo implementado? Todos esses passos foram sendo feitos dentro da mais absoluta legalidade constitucional. Eles tomaram o legislativo, vêm comprando parlamentares e eleições, implementaram urnas eletrônicas, mas veja, 88 tinha acabado de sair do regime militar. Como é possível, portanto, que na elaboração da Constituição de 88 houvessem tantos comunistas? É porque eles não se foram construídos, eles não surgiram por geração espontânea depois da Constituição. O comunismo nunca desapareceu, mesmo durante o regime militar. Este é o ponto fundamental. Um outro ponto fundamental: o Brasil é um país comunista, ele não vai se tornar. Aliás, ao contrário, o Brasil vai chegar a um ponto de fechar completamente o regime para construir aquilo que eles chamam de república socialista. E aí sim, nós vamos virar a China como era há 500 anos atrás. Agora, que o Brasil é um país completamente comunista, de que forma? É preciso entender que o comunismo não se implanta de modo uniforme em todos os países do mundo. Ele estuda o psiquismo do povo e ele se ajusta ao psiquismo. E foi isso que foi sendo feito dentro do Brasil. Eles foram penetrando as instituições e foram pervertendo as instituições. Vejam vocês que a Constituição de 88 é uma teratologia atrás da outra. Ela é um primor de horrores. Portanto, o que está previsto ali na Constituição é absolutamente legal e o pior, teoricamente, ninguém pode ir contra ou ninguém pode extinguir um artigo da Constituição, e para extinguir precisa de muita força dentro do Congresso Nacional. Ora, esse crime, portanto, de supressão, de destruição da soberania nacional vem sendo tecido desde 88 e nenhum político o denunciou. Nenhum político o denunciou. Nenhum político o denunciou. O fato é, não há como deter o processo da criação da Pátria Grande, dado que ele está previsto na Constituição Federal. E esse é o caminho que os comunistas trilharam no Brasil. Eles tornaram lei todos os passos e todas as teorias necessárias para a completa e definitiva comunização do país, criando a democracia socialista que eles tanto almejaram ao longo de mais de 100 anos. Ora, repito,
quando um assunto consta como artigo na Constituição Federal, ele é, de saída, uma das leis mais importantes do país. O que as pessoas pensam que é uma Constituição Federal? Há uma série de pessoas que repetem como macaco amestrado esse artigo. E essas pessoas nunca atentaram que a pátria grande é um dispositivo constitucional. Portanto, trabalhar para que o Brasil seja comunista é um dispositivo constitucional. É uma obrigação da nação. E daqui vem todas as orientações do MEC, toda a orientação do esquema do sistema judiciário, tudo corre em cadeia, em efeito dominó, a partir do momento que está previsto na Constituição não só este artigo, bem como inúmeros outros, todos eles seguindo a mesma lógica de criação de uma comunidade latino-americana de nações. Qual é o próximo passo que está em curso no Brasil, sobre o qual eu já fiz vários conselhos acácios e posts? Inserir na nova Constituição que eles estão elaborando, na calada da noite, a palavra socialista. Quando ela for inserida, aí sim, o desenho estará completo. Enquanto isso, as pessoas estão brincando, bem como os políticos, de eleição ilegal, aprofundando a fraude, o crime e o golpe de Estado em curso no Brasil, levando cada dia mais o Brasil para uma linha socialista fechada. Termino aqui deixando uma pergunta. Se a pátria grande é um dispositivo constitucional, qual dos candidatos a presidente da República nesta eleição ilegal vai assumir o compromisso de suprimir este parágrafo da Constituição Federal? Se nenhum candidato, inclusivamente aqueles que se dizem de direita ou conservadores, não se dispuserem a ter uma palavra sobre isto, nós estamos, mais uma vez, sendo enganados, porque isto é todo o problema do Brasil, no seu rumo definitivo em relação a tornar-se uma democracia socialista. As coisas são mais do que sérias aqui dentro e a população tem sido reiteradamente enganada por todos os políticos. Não salva um. E nenhum deles tem a dignidade de levantar a voz e, de fato, apontar o cerne do problema. Esta Constituição que aí está foi feita para durar 30 anos. E eles já estão falando claramente em fazer uma nova Constituição. E a nova Constituição que eles vão fazer é muito pior do que essa que existe. O problema é que a nova Constituição que eles fizerem, dificilmente eles vão suprimir o artigo da pátria grande. E qual é o político nessa eleição ilegal, caso assuma o governo ilegal, que vai suprimir esse parágrafo da Constituição Federal? Muito bem, tá aí um vídeo esclarecedor. Agora a decisão é sua. Você não é mais inocente. A mensagem foi clara e objetiva. Que essa série de vídeos sobre os bastidores do comunismo bolivariano na América Latina possa ter despertado você para esse choque de realidade. O meu clamor é para que o Brasil acorde enquanto é tempo, para não virar uma real Venezuela. E só depende de você, cidadão brasileiro. Só depende de você. Que Deus tenha misericórdia de nossa nação.